Bom dia, irmãos. Como o Marcelo falou ontem, todos nós somos sacerdotes, né? Sacerdócio real. E o texto que o Marcelo leu foi 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, como sacerdotes, nós temos algumas responsabilidades e alguns deveres. Então, primeiro a gente tem que ter a noção que somos sacerdotes, e depois que entendemos que somos sacerdotes, como devemos agir. Vou dar exemplos. Nós somos chamados para proclamar as grandezas de Deus, como eu acabei de ler no versículo. Somos chamados para compartilhar o Evangelho, para interceder pelos outros, ministrar a palavra de Deus, servir ao próximo, viver uma vida santa e consagrada a Deus. Isso são algumas das responsabilidades dos sacerdotes. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma delas, que é a de interceder, do sacerdote intercessor. O sacerdote é aquele homem que ora. E a gente vai ler sobre essa história aqui. Não sei se vocês conseguem reconhecer pela imagem, mas Moisés no monte orando por uma batalha dos israelitas contra os amalequitas. Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 16. A gente vai primeiro ler o texto corrido, depois a gente vai comentando os versículos, certo? Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos primeiro contextualizar aqui esse momento. Os israelitas aqui, eles tinham acabado de sair do Egito, né? Passaram 430 anos no Egito sendo escravos, e aí conseguiram sair. Deus fez maravilhas lá, o faraó liberou eles, e eles foram para o deserto para achar a terra prometida, que é Canaã. E eles tinham, nesse momento aqui, tinham saído há aproximadamente 1 mês e meio, a 2 meses no máximo,
do Egito. Então, a gente já imagina eles no deserto, fazia um tempo que eles não caminhavam tanto assim, eles passaram por várias coisas, passaram fome, e Deus já tinha dado o maná antes de chegar aqui, passaram sede, um pouco antes aqui desse versículo que a gente leu, em Êxodo 17, fala do momento que Moisés bateu na rocha e saiu água. Então eles passaram por várias coisas até aqui, nesses 2 meses, né? E eles saíram de Ramassés, passaram por alguns lugares e chegaram, eu queria comentar isso porque é o nome desse local. Eles chegaram em Elim. Não sei se vocês sabiam, mas Elim aqui se baseia em Elim na Bíblia. A Bíblia fala que Elim, não sei se eu anotei aqui, está aqui, Êxodo 15, 27, fala assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Então, cabe exatamente a como é Elim aqui, né? Junto às águas, árvores e tal, né? E aí chegaram em Elim, foram para o deserto de Sim e chegaram em Refidim, que é o local da batalha, né? Eles estão em Refidim. Moisés tinha aproximadamente 80 anos, então já era um senhor. E Josué, que inclusive é a primeira vez que ele é citado na Bíblia aqui nesse texto, ele tinha aproximadamente 40 anos. E outro fato interessante também é que a gente às vezes não... Eu, pelo menos, não sabia dessa informação, tinha esquecido de como o povo era numeroso. Então foi para o deserto, não foi só 200 pessoas, não. Lá em Números fala que em pouco tempo depois teve um censo, 603.550 homens, de homens só, aquele povo no deserto. Quando você junta mulheres, idosos, crianças e levitas que não ia a guerras, dava em média 2 milhões de pessoas. Então imagine 2 milhões de pessoas no meio do deserto, caminhando, passando por várias coisas, e aquela pressão sobre Moisés: é melhor a gente ter saído do Egito e tal. Então esse é o contexto da situação, certo? E aí, passando pelo deserto, existia esse povo, os amalequitas. No versículo 8 fala: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas são descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, né? Filho de Abraão. E Esaú teve alguns descendentes, alguns povos que se originaram dele, que foram inimigos de Israel. Um deles é os amalequitas, mas existiram edomitas e mais alguns outros. E esses amalequitas, eles eram nômades. Eles não tinham um local fixo para eles. Eles viviam um momento num local, depois em outro local, mas geralmente era ali no sul de Canaã, na terra prometida. E aí, quando o povo estava atravessando o deserto, os amalequitas estavam por ali e atacaram os israelitas. Versículo 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Então Moisés, como um bom líder, viu a situação, os amalequitas atacando os israelitas. Josué, escolhe bons homens e vai guerrear. Amanhã eu vou estar no monte orando. Só que ele não foi sozinho. Ele levou Hur e Arão, né? Arão, todo mundo sabe, é irmão de Moisés. E Hur eu não sabia quem era. Eu tinha lido, mas nunca fui atrás de saber quem era. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas ele também era um homem de confiança de Moisés. Lá, se eu não me engano, lá no Monte Sinai, quando Moisés vai receber os mandamentos, ele deixa Hur e Arão responsáveis pelo povo. Então não foi só Arão, Hur também estava. Então ele era um homem
de confiança de Moisés, né? E também fala que Ur teve um neto chamado Bezalel, que lá na frente foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, que Deus deu a ele habilidade, inteligência e conhecimento, e foi responsável por elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze na arca do tabernáculo, né? Então a Bíblia fala disso, sobre isso de Ur, né? Então estavam esses homens no monte, Moisés guerreando e esses 3 homens no monte intercedendo pela batalha. Vamos continuar. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Ele tinha seus 80 anos. Então, é compreensível. Por exemplo, o pai vai lembrar. Às vezes, lá na casa dos meus pais, uma lâmpada queima, aí lá não é só você chegar e trocar a lâmpada uma pela outra, não. Você tem que tirar uma tampa, é um estilo mais antigo. Tem que tirar a tampa, trocar a lâmpada. Só quando eu vou colocar de volta, é um trabalho muito grande. Tem que subir na escada, ficar com a mão levantada e para achar a rosca assim do lado. Eu sei que demora muito, a mão fica cansada, até se achar a rosca assim. Então imagina um homem, se para mim é cansativo ficar 5 minutos assim, imagina um homem de 80 anos passar o dia inteiro assim, porque se ele baixasse a mão, esse perderia a guerra. Então ele tinha que ficar assim, né? E Arão e Ur viram essa situação, ó. Quando Moisés baixa a mão, o povo perde. Pegaram uma pedra, colocaram embaixo de Moisés, cada um segurou o braço e eles ficaram até o pôr do sol. E Josué desbaratou, acabou com os amalequitas, né? E assim, agora vamos entender a parte espiritual desse momento, né? Moisés sabia que ele precisava interceder. Ele encaminhou Josué para ir batalhar e ele foi interceder. E não foi sozinho, levou seus companheiros. Aquela batalha, a vitória não veio fisicamente, ela veio pela batalha espiritual. Foi a batalha espiritual que venceu aquela situação. Porque se ele abaixasse a mão, ia perder. Então ele tinha que continuar orando. Foi a batalha espiritual verdadeira que deu a verdadeira vitória, né? Então no nosso dia a dia, precisamos reconhecer batalhas espirituais também. Que às vezes nós olhamos para situações e esquecemos que às vezes aquilo só vai dar certo mesmo. Se você não orar, aquilo não vai dar certo. Precisa de muita intercessão, precisa de muita oração, e mesmo que canse como Moisés cansava. Larga, deixa aqui. Mesmo que canse como Moisés cansava, você precisa orar até o fim, para que aquela batalha seja vencida, né? Então, como um bom sacerdote, precisamos batalhar espiritualmente, nem que essa batalha demore. Quando não oramos, o inimigo prevalece. Quando Moisés não orava, o inimigo prevalecia. Vamos entender um pouco mais sobre a batalha espiritual, né? Vamos abrir Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10, fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então esse versículo ele deixa claro esse aspecto espiritual que nós precisamos prestar mais atenção. Às vezes a gente esquece que realmente existe uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Então precisamos ter essa consciência que existe uma batalha espiritual de verdade, que ela é real. Quando eu estava estudando para poder compartilhar com vocês, isso realmente me chamou a atenção. Como às vezes eu esqueço que existe uma batalha espiritual. E às vezes a gente esquece. Vai vivendo a vida, fazendo as coisas de acordo com o que você acha que deve fazer, com a sua própria sabedoria. Não coloca nas mãos de Deus. E aí o que acontece? A batalha é perdida. A batalha só é vencida quando você batalha espiritualmente. Então precisamos, para isso, sermos fortalecidos no Senhor, como Paulo fala no versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se vocês pularem para o versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, na minha versão fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os estudiosos do grego, eles vão explicar que essa parte de com toda, até algumas outras versões fala, não usa com toda, fala orando em todo o tempo, tá? E eles explicam que para você se revestir da armadura de Deus, que são os versículos anteriores, você precisa orar para poder se revestir. Então a forma de nos revestir da armadura de Deus é orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como nos revestimos da armadura para batalhar? Orando. E precisamos orar pelos irmãos, que fala orar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você intercede por você mesmo e intercede pelos irmãos. Outra coisa que precisamos notar nessa história é que sem Arão e sem Hur, Moisés não teria conseguido. As mãos deles ficavam pesadas. Ele não ia conseguir passar o dia inteiro lá. Precisou que cada um segurasse seu braço. Então, nas nossas batalhas, precisamos chamar os irmãos para segurar os nossos braços, nos acompanhar. Um dia ele está lhe ajudando, no outro dia você está ajudando ele. Agora vamos voltar para Êxodo, só para terminar até o versículo 16. Versículo 14 fala assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas se você ler só esse texto, você não vai entender o porquê Deus reagiu dessa forma com os amalequitas. Parece ser uma guerra comum, né? Porque Deus ficou assim tão, vamos dizer assim, irado com os amalequitas, a ponto de dizer: vou acabar com os amalequitas e vou apagar a memória deles de debaixo do céu. Por que será que Deus agiu assim? A resposta está lá em Deuteronômio. Se vocês quiserem abrir, podem abrir, mas eu vou ler aqui, certo? É Deuteronômio 25, 17 a 19. Fala assim: lembra-te
do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Então essa é a razão. Os amalequitas, vamos dizer assim, eles foram covardes. Ele viu todo aquele povo e viu que tinha pessoal lá atrás cansado, desfalecido, abatido, já tinha passado por tantas coisas, fome, sede no deserto, caminhando há 2 meses ali, né? E a palavra fala que ele não temeu a Deus, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele deveria saber que aquilo estava errado e não temeu a Deus. É por isso que Deus se irou contra os amalequitas e decidiu destruir totalmente. E é por isso que muitos veem os amalequitas como o inimigo de Deus, como se fosse o diabo, uma figura do diabo. Eu não sei, eu lembrei aqui quando eu estava pensando sobre isso. Quando você está assistindo, por exemplo, Discovery Channel, e tem uma perseguição de um leão, uma leoa, atrás da sua caça, né? Quando ele está caçando, ele fica ali ao redor, a palavra fala isso, né? O leão ruge ao redor procurando a quem possa tragar, né? E esse é o inimigo, né? Então, o leão está ali, ele vai pegar quem? A presa mais fácil. Aquela que, de repente, tem alguma doença. Aquela que está desatenta, não está perto da mãe, não está perto do povo. Aquela que, quando começa aquela correria, ele tropeça, acontece alguma coisa, o leão pega aquele. E eu entendo essa situação de Israel como algo parecido com isso. Eles pegaram os mais fracos, os que estavam lá atrás. E isso nos ensina também que nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar em comunhão com o povo, para que o leão não pegue você, porque ele vai pegar aquele desanimado, aquele desfalecido, aquele abatido, aquele afadigado. Então precisamos olhar para nós mesmos, como nós estamos. Estamos firmes, estamos em comunhão, estamos fortes, estamos com a armadura de Deus, ou estamos cansados, fracos, porque é esse que o leão vai pegar, o inimigo vai atacar esse. E aí, Deus jurou que ia destruir os amalequitas por causa disso. Os amalequitas não foram destruídos totalmente nessa situação. Lá na frente, Deus manda Saul destruir os amalequitas completamente. Mas que lembra o que é que Saul fez? Ele não destruiu completamente os amalequitas. Ele decidiu deixar o rei vivo, pegar o melhor dos animais. E aí Samuel chegou. Você desobedeceu a ordem de Deus. Eu disse para destruir totalmente os amalequitas. Totalmente. Porque ele tinha até jurado isso, né? E simplesmente Samuel chega e diz: você está perdendo o seu reinado por causa disso, por causa da sua desobediência, e agora Davi vai ser rei. Então, quando Deus disser destrua totalmente o inimigo, é para destruir totalmente o inimigo, porque senão você vai estar desobedecendo a Deus. Então, com o inimigo você não deixa nada dele vivo, sobrevivendo, não. Você tem que destruir completamente. Então, tudo isso eu estou falando para animar a igreja a ser um bom sacerdote, ser um bom intercessor, ser uma pessoa que ora, se coloca todos os dias numa batalha espiritual, uma pessoa que entende
como ela está vivendo, que ela não está só vivendo de qualquer forma, mas entender as coisas espirituais que existem ao redor. Quando você pede oração por alguém, quando você pede oração por conversão, existem batalhas espirituais, você tem que estar ciente disso. Tem que estar orando, batalhando espiritualmente como um bom sacerdote, né? Mas vamos aprender a ser um bom sacerdote com Jesus, porque Ele é nosso sumo sacerdote. Então Ele é o melhor exemplo para a gente. Então vamos aprender um pouco como Jesus intercedia, como é que Ele orava, né? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, fala assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então esse é um exemplo de como Jesus orava. Jesus, nós sabemos que tinha vários afazeres. Ele passava o dia inteiro dele ocupado. Ele entrava numa casa, dava 5 minutos, já tinha 100 pessoas na porta já para querer ser curado, pedir oração, para que ele pregasse, ou vinha perseguir ele, vinha sacerdote em cima dele. Era o dia inteiro ele ocupado. E o que é que ele fazia? De madrugada ele acordava, para poder ficar sozinho. Como é que diz o versículo? Levantando-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele até nos ensina sobre isso. Ele fala: quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta e ali fala com Deus. E ele praticava isso. Lucas 6, 12 a 13 fala assim: naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também designou apóstolos. Então Jesus, quando ia tomar decisões, ele se separava e orava ao Senhor, pedindo direcionamento para poder tomar a decisão certa. E se Jesus fazia isso, quem somos nós? Quando você vai tomar uma decisão, você pergunta ao Senhor, você passa um tempo ali orando, esperando a resposta dele. Porque foi isso que Jesus fez aqui. O Filho de Deus se colocando à noite orando para poder tomar uma decisão de escolher os 12 discípulos. O que mais sobre Jesus? Jesus nos ensina como orar. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Mateus 6, versículo 9 a 13. Isso aqui é fácil, né? Vocês vão saber de cabeça. Mas fala assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está nos ensinando como orar, como você vai se relacionar com Deus. Então, além de você separar um tempo, mesmo que esse tempo esteja reduzido, você tem que fazer um esforço para ter aquele tempo. Geralmente em um local deserto. E como você vai falar com Deus nesse momento ou durante o dia também? A gente geralmente, eu aprendi desde pequeno a rezar, vamos dizer assim, o Pai Nosso, né? Mas ele nos ensina muito. Se a gente for parar para analisar ele, a gente vai ver como deve ser o nosso coração
quando vamos orar. Então, primeiro Jesus chama Deus de Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele começa a oração glorificando a Deus. Santificado seja o teu nome. Ele começa a pedir: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você deve orar para que Deus faça a sua vontade na sua vida, a vontade dele na sua vida. Você deve pedir pelo sustento diário. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você deve pedir perdão a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você tem que pedir perdão e tem que perdoar os irmãos, as pessoas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É aqui que eu acho que se encaixa muito com a intercessão. Senhor, não me deixa cair em tentação. Você precisa pedir ao Senhor todos os dias: não me deixa cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. E termina glorificando a Deus de novo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Precisamos ler esse texto e meditar sobre ele, porque é uma oração que Jesus ensinou. Precisamos nos espelhar dela. Jesus intercede também. Então nós aprendemos aqui como Jesus orava, a interceder por nós mesmos, né? Que aqui no Pai Nosso a gente está orando por nós mesmos, mas aqui se encaixa perfeitamente também nessa oração, a oração pelos irmãos, né? Vamos abrir João 17. João 17 para mim também é outro texto que eu acho maravilhoso, assim, eu acho muito bonito. João capítulo 17. Não sei se a Bíblia de vocês tem, mas lá no título, acho que na minha tem assim: a oração sacerdotal de Jesus. Tem isso, né, de vocês? Tem? A oração sacerdotal de Jesus. Está aqui se colocando como um sacerdote. Versículo 9. Eu vou só citar alguns versículos desses para a gente entender as intercessões de Jesus. 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus está rogando pelos irmãos. Não pelo mundo nesse momento, mas pelos irmãos. 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus intercedendo, guarda-os, rogando. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, né? Esses aqui, versículo 20, somos nós, né? Então Jesus está ali intercedendo como um sacerdote por aqueles discípulos naquele momento e por nós. Se Jesus está fazendo isso, nós precisamos fazer isso também. Precisamos rogar a Deus para que proteja os irmãos, para que livre os irmãos, para que guarde os irmãos, para que santifique os irmãos. Precisamos orar assim como Jesus orava. E além de pedir por nós, pela igreja, precisamos também interceder pelos inimigos.
Quem lembra de um exemplo de Jesus intercedendo pelos inimigos, né? Eu lembro do momento lá na crucificação, que Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Isaías vai chamar isso de uma intercessão. Isaías 53:12 fala assim: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui é uma palavra bem direta: Jesus intercedeu pelos transgressores, pelos inimigos, vamos dizer assim, né? E além disso, Jesus, ele não só intercedeu quando ele estava aqui na terra. Lendo Hebreus, a gente sabe disso, né? Jesus, até hoje, ele vive a interceder por nós. Todos os dias, Jesus vive a interceder por nós. Romanos 8:34 fala assim: Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7:25. Por isso, ele pode salvar definitivamente os que por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, vocês estão vendo o quão importante é esse aspecto do sacerdote, a ponto de Jesus estar até hoje como nosso sumo sacerdote, intercedendo todos os dias. Ele vive sempre intercedendo. Então, nós precisamos sempre interceder, passar o dia intercedendo, orando todo o tempo. Então precisamos ser como Jesus, precisamos ser bons sacerdotes, precisamos ser bons intercessores. De novo, precisamos ser como Jesus, precisamos ser bons sacerdotes, precisamos ser bons intercessores. E a pergunta que fica: eu tenho exercido o meu papel de sacerdote intercessor? Isso é para a gente olhar para nós mesmos. Estamos batalhando espiritualmente mesmo? Você consegue entender que existe a batalha espiritual e que precisamos interceder todos os dias? Eu fui confrontado com todos esses versículos. Quanto eu preciso crescer nisso? Quanto eu preciso reconhecer essa realidade espiritual e me colocar de joelho todos os dias? E interceder assim como Jesus. Então, ore, interceda. Por quem? Pela sua família, pelos seus amigos, pela igreja, pela liderança, pelo país, pelos governantes, pelos enfermos, pelos aflitos. Aqui, quando eu falei aflitos, eu lembrei de lembrar de orar pelos desanimados, por aqueles que estão cansados. É normal, mas não é bom que durante a caminhada muitos se cansem de várias coisas. E você vai se cansando e precisamos orar por nós se estivermos cansados e pelo irmão cansado. Precisamos orar pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores. Precisamos orar pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então nós temos muitas coisas para orar, muitas coisas para interceder. Dá para você passar o dia inteiro orando. Dá para você ter seu momento em casa, mas dá para você fazer qualquer coisa que você vai estar lembrando de alguma coisa de oração. Alguma coisa para você orar. Então, se eu pudesse resumir essa palavra, é que nós precisamos abrir os nossos olhos e precisamos ver além do que vemos fisicamente. Precisamos enxergar
as coisas espirituais. E depois de enxergar que existe essa realidade espiritual, nós precisamos batalhar espiritualmente. Então, batalhe espiritualmente. Eu coloquei aqui 3 vezes só para frisar. Batalhe espiritualmente. Batalhe espiritualmente. Batalhe espiritualmente. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos renove. Que Deus nos fortaleça. Sejamos fortalecidos no Senhor. Que Deus nos santifique. Que Deus nos anime. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.